Estamos começando mais um programa CAT, Pensando em Você, aqui no Canorte agora. E, como sempre, eu e o Meraldo Zirma vamos conversar sobre temas da atualidade. Hoje o tema vai ser bullying. Bullying é um dos artigos que foi escrito pelo Meraldo. É um artigo, como sempre, um artigo muito bom. E hoje nós vamos conversar exatamente sobre bullying, diversas dimensões de bullying. E eu quero dizer, confidenciar a vocês que bullying é um termo que foi introduzido no Brasil exatamente pelo Meraldo Zirma. Está chegando, fazendo as conexões de áudio e vídeo, é que esses nossos programas, eles são isso, são programas de vida, né? Programas de existência, não são programas mecânicos, não são aqueles programas que robôs trabalhando, são pessoas comuns, alguns são brilhantes, como é o caso de Meraldo Zi, mas são pessoas. E a gente tem esse contato da gente com a tecnologia, que algumas pessoas acham que é fácil, não tem nada de fácil, é tudo muito complicado, né? Então, isso significa um apelo que nós fazemos que as empresas que desenvolvem aplicativos e aquelas que desenvolvem também equipamentos, que sejam mais preocupadas com o trato das pessoas com elas, porque nem todo mundo é IUP, nem todo mundo é maníaco por computador, nem todo mundo é maníaco por essas coisas. Eu não sei se o que o Geraldo acha, mas queria a opinião de Melda exatamente sobre isso, né? Porque as desenvolvedoras de aplicativos fazem com que todo mundo fosse um homem competente, feito competente, que eu digo competente nesse assunto, como o Jorge, né? Mas nem somos, eu e Meraldo não somos, por exemplo. Meraldo Zima, Deixa eu dizer uma coisa. Você sabe que eu tenho a formação psicoterápica, fora medicina pediátrica. E lido com minha profissão há mais de 65 anos. Então, a maneira que eu aprendi foi uma maneira dedutiva. Eu tenho o conhecimento. E isso aqui não faz parte do meu DNA para ser moderno. Então, há um problema muito grande, a não ser pelo isolamento da velhice, e nós que temos um pensamento baseado na nossa cultura e inteligência, essa coisa dentro, não vivemos nessa linguagem binária. Inclusive, eu falei a você de um grande professor, que eu falei antes da gente ter esse problema, que ele diz o seguinte, que as crianças não devem entrar no computador até 5 anos de idade. Quer ver uma coisa? Eu não sei se meus amigos que estão me escutando agora, e você, Alexandre, já leram o livro Polé Garcinha, é de um francês. Eu acho que já falei isso para você. Então, o que acontece? Se você pega uma criança, ela não faz mais assim, ela faz assim. E agora, como médico e como estudioso dessa matéria, nós temos um órgão chamado hipocampo. E esse hipocampo do nosso meio, quando a gente começou a estudar por livros, por outras coisas, então nós fizemos um acúmulo de conhecimento. E hoje em dia, o que a gente chamava, eu gosto muito de Aurélio de Chico Buarque. Aí, então, a gente chamava o dicionário o pai dos burros. Mas agora tudo tem um, uma dificuldade, porque o pensamento não está dedutivo, está intuitivo. Eu não quero me desculpar, e como eu disse anteriormente, mas a criança, eu trabalhei com criança há 60 anos, já não está fazendo assim, está fazendo assim. E tem um livro francês que eu posso
depois dar o nome para você, que ele chama Polegarzinha, pela emancipação feminina. Então, se você quiser saber a idade real de uma pessoa bonita, que seja toda plastificada, se ela começar assim, olha, saiba que ela é mais velha, porque o pessoal jovem está assim. É, Então, os nossos papos são interessantes, porque essas pequenas coisas, eu não estou com saudade, nem sou contra isso, mas é preciso saber que a cultura é algo cumulativo e que não está dentro de você, na sua estudo, na sua memória, etc, etc, etc. E não gosto do professor que é apenas o microfone, é pedindo as coisas. Mas a criatividade tem um limite. E eu quero dizer a quem estiver me ouvindo, e a você também, que o QI, eu não gosto muito da teste de consciência intelectual, consciência de sabedoria, está caindo muito. Não é que ele seja um teste perfeito, eu não acho ele perfeito, mas as crianças estão ficando menos, vamos dizer, desenvolvidas intelectualmente. Inclusive, nós vamos falar agora de um problema, voltando, da infofixação e o bullying, que é uma consequência dessa, que é o que você me chamou. Eu, com muita honra, estou aqui, com muito prazer, durante do alto dos meus 89 anos, é o seguinte, a gente está vivendo mais. Não somos o Dalai Lama, mas temos que ver o seguinte, que poucas das pessoas têm vontade de conversar. Somos 5 gerações vivendo ao mesmo tempo. E eu me sinto, como velho médico, professor, na obrigação de chamar a atenção para isto, porque a inteligência, o quociente intelectual, que é um negócio meio difícil a gente aceitar de todo, está caindo. O que acontece com uma criança que sabe bulir isto, e o que é que acontece? Ele é como num apartamento, numa casa, que ele conhece todos os lugares, mas só conhece isso. Aí é uma coisa importantíssima. E, inclusive, eu gosto muito dos gregos, ele diz, nada acontece por acaso. Então, esta dificuldade que você teve, e eu lhe agradeço muito a paciência, mas você já está de cabelo branco também, então a gente está vendo o mundo mais do alto, porque a gente chegou a montanha pelo grupo etário, e a gente está vendo a planície. E eu pergunto toda a vida, para que essa pressa? Para que essa pressa? Eu não sou contra as coisas. Eu não sei se você quer me fazer um comentário. eu quero fazer uma pergunta. Meraldo, ontem tive aqui, o canal Arte Agora tem uma série de programas, uma série deles. Existe um programa que eu compartilho com um ambientalista português chamado Maxim Jaffe. No último programa nosso, é o Vida Selvagem, um programa muito bom, ele trata de meio ambiente e sociedade. Nós conversávamos na terça-feira, não foi ontem, foi terça-feira, sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, as ODS, e em algum momento, Maxim falou que há uma corrente de pensamento na Europa que acha que o mundo do passado era melhor. E ele acha que uma coisa
de alguma forma, procura. É, é perigoso porque valoriza o pensamento reacionário. Lá pelas tantas, eu lembrei a ele um filme que eu assisti chamado Meia-Noite em Paris, do Woody Allen. Ele conta a história de uma pessoa, meia-noite, por uma dessas razões, ele era convidado a um bar, a consciência dele o convidava a um bar, ele chegava no bar, encontrava os autores, os artistas, 100 anos atrás. 100 anos atrás. Ernest Hemingway, ele ficava apaixonado por aquele. Quer dizer, ele voltava no tempo 100 anos, 100 anos, e ficava deslumbrado com os artistas, com os escritores, com os pintores, com aquelas conversas inteligentes, naturalmente, como é um filme, né, da poética do autor total. Então ele colocava todos os principais artistas daquela época no mesmo ambiente, e ele conheceu a todos, com suas manias, com suas perfeições, com suas... Ele se apaixona por uma mulher. Mulher, eu há 100 anos atrás. E essa mulher, uma dessas razões do destino, essa mulher também, ela vai dormir e à meia-noite ela também é convidada a um bar. Esse bar passa 100 anos atrás em relação a ela, anos 700, anos 700, 790. E aí ela fica apaixonada por aquele local, naquele bar que ela vai, que é um bar que é deslocado 200 anos em relação a este homem. Ela também encontra os artistas daquele lugar. E ela fica apaixonada. E o fato é que, da mesma forma que ele queria viver 100 anos atrás, ela queria viver 100 anos atrás em relação a ela. Ela achava que os artistas dos anos pretéritos eram mais sensíveis, eram mais potentes, eram mais talentosos, eram mais virtuosos. E ele, por sua vez, achava que os artistas de 100 anos atrás também eram mais virtuosos. E o fato é que a mensagem desse filme é da insatisfação que nós temos em relação aos nossos tempos. E aí, combinando esse filme com uma pesquisa que foi feita na Europa, também em Paris, a pesquisa diz que, para a maior parte das pessoas, a vida dos seus avós era melhor que a vida dos seus pais, e, por sua vez, é melhor do que as suas vidas, pela tranquilidade da convivência, pela qualidade do ar, pela qualidade da água. Bom, nessas pesquisas, evidentemente que ninguém falou dos avanços tecnológicos, ninguém falou da rapidez em viagem, ninguém falou nada disso. Mas eu queria que você desse um comentário, à luz dessa dificuldade que nós temos do programa, dessas coisas que você falou em relação a essas gerações, da digital do touchscreen. Eu queria que você fizesse um comentário sobre isso. E, olha, nós vamos ouvir a opinião de Meraldo Zima, que é uma das maiores autoridades em psicanálise do Brasil. Meraldo, Primeiro, eu não sou psicanalista, é o que você sou pensa? psicoterapeuta. Não, 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 não. Você Eu também é. Aí, então, é o seguinte: eu já deixei a sociedade de psicanálise porque acho que tem umas coisas a mais da era vitoriana de Freud. Mas, voltando ao assunto, é o seguinte: quando você começou a falar deste filme, que eu acho maravilhoso, uma obra-prima, Paris há 100 anos atrás, de Woody Allen, eu me recordo que Ernest Hemingway escreveu um livro e queria saber se ele tinha. Eu estou contando uma história mais por cima. Não era bem assim. Sabia se ele tinha talento ou não. Bem, ele tinha um bar, eles se encontraram no bar 100 anos depois, né, na Belle Époque. Aí, então, o jovem rapaz que escreveu o livro queria saber se ele tinha talento ou não. Ele disse: procure
Gertrude Stein, não sei se você se lembra do nome dela, era uma mulher muito rica que tinha os salões de Paris. Aí ele perguntou, mas você é Hemingway? Ele disse, eu sou Hemingway, mas se você for bom, eu tenho inveja de você. Vá procurar Gertrude Stein, que ela é mais, vamos dizer, mais honesta do que eu, porque eu vou ser invejoso de você. Então, essa é a história. Agora, quando eu vi esse filme há muitos anos atrás, eu acho o Woody Allen um gênio, né? Meio doido, meio neurótico. Eu tenho até a biografia dele. Mas existe o seguinte: quando essa moça queria voltar aos 100 anos atrás, no bar onde ela estava, nesses 100 anos atrás, eu pensei, como médico, não havia anestesia. Então, isto é que é importante também, porque tem coisas boas e coisas ruins. Entendeu? Já pensou uma época sem anestesia? Não tinha nem antibiótico, não tinha nada disso. Hoje a gente está falando e, em vez de falar no bar para bater o papo de duas pessoas, a gente pode espalhar isso para essa conversa para várias pessoas. E temos uma obrigação muito grande, que eu elogiei você já, é difundir a cultura. Isso aqui é a nossa obrigação intergeracional, porque o jovem hoje em dia e a criança hoje em dia, quando começa a ler, já viu 200 mil assassinatos na televisão. Então, só quem lida com a criança sabe disso. E eu gosto muito, e eu tenho um trabalho sobre isso, que a criança é o pai e a mãe do homem. Os jesuítas dizem o seguinte, repito, dai-me a criança até os 7 anos de idade e eu te darei o homem feito. E tem uma coisa, agora, com a ultrassonografia e o estudo da vida intrauterina, eu já falei isso a você, mas vou repetir. Os 9 meses que a gente passa no útero da mãe da gente são mais importantes do que os 90 anos que a gente passa fora da vida, porque a gente passa do embriãozinho para um feto. Então, nunca há tanta transformação. E tem uma coisa muito importante. Você vê muito... por isso que eu não sigo muito Édipo o problema é que começa muito antes da gente nascer, porque a influência ambiental é mais importante durante a gestação do que o próprio nascimento. São 9 meses. Se você perguntar ao chinês qual a idade sua, no meu caso, eles dizem 88 mais 9. Eu passei dentro da barriga de minha mãe. Que é o mais importante. Inclusive, meus trabalhos na Universidade de Oxford, quando classificava uma criança de acordo com o estado, a origem dela, era dado a classe social pela formação do avô materno, porque ele é que cuidava da menina e ia ser mãe. Então, isso aqui gasta tanto dinheiro comigo e eu tenho que vender lá fora. Mas não vamos discutir. Aí eu acredito que nós estamos
como um colega meu que queria falar comigo, disse que tinha uma reunião no colégio porque queriam botar guardas armados no colégio, certo? E como o tema que você escolheu foi esse, eu acredito que vamos ver esse curto-circuito que aconteceu com isto que não era comum no Brasil. Os colégios querem botar guardas, essa coisa toda. Meraldo, me parece, eu posso estar enganado, mas me parece que a decisão de alguns políticos, de algumas lideranças, de alguns dirigentes, pensar na colocação de guardas armados nas escolas, me parece que depende muito da orientação política. Porque quando nós falamos com os humanistas, eles normalmente eles acham que a superação de estado de coisas faz a partir do investimento, mais investimento em educação, mais investimento em cultura, mais investimento na elevação da renda das famílias, de modo que as crianças possam ter um outro tipo de visão. Naturalmente, existe um outro modo de pensar que acha que a solução sempre é mais polícia, é mais violência, combate à violência com polícia, se combate a penas longas. E interessante que, não sei se você viu, mas acho que ontem foi hoje, foi um cartaz sobre um campeonato de tiro envolvendo crianças de 7 anos. Uma criança que aprende a tirar com 7 anos não vai ser um adulto normal. Né? Mas existem pessoas que pensam que da forma certa. Né? Acham que armar a sociedade é uma solução para combater a violência. E outras pessoas entendem que a solução para a violência é você garantir o princípio de que o monopólio da violência cabe ao Estado e as polícias devem ser melhor aparelhadas, de modo que elas possam dar melhor segurança às pessoas. Não encher as escolas com vigilância armada, com soldados, e militarizar o país. Eu lembro, inclusive, que princípios básicos de que interrogatório a um preso não está armado, justamente para eliminar a possibilidade do preso tomar a arma e inverter os papéis. Imagine, por exemplo, o preso vai ser interrogado por um delegado de polícia, esse delegado de polícia entra armado na sala de interrogatório. Nada impede de que haja uma possibilidade do preso desarmar o delegado e, uma vez armado, possa cometer mais violências. Então, o princípio dos interrogatórios, quem participa do interrogatório necessariamente deve estar desarmado. Eu não sei exatamente o que leva a pessoa a achar que deve, deve garantir segurança em escola, pessoas armadas, transformar professores em agentes armados. Um professor é para ensinar, não para dar tiro, nem para tocar tapa, nem para. Né? Eu acho que tem uma coisa errada por aí. Acho que programas como o nosso podem jogar luz sobre essa questão, porque isso é um tema que tem que ser muito mais discutido, envolvendo os pais, famílias, os professores, os próprios alunos, funcionários das escolas, os agentes de segurança, e vão ouvir diversas opiniões. Naturalmente, a opinião que eu tenho, sou dono da verdade, diametralmente opostas, mas eu acho que se nós quisermos dar maior segurança às escolas, primeiro, que combater o armamentismo da sociedade, a sociedade não é para estar armada, a sociedade tem que ter. Não é que ela vai ser desarmada, mas ela não pode ser estimulada a usar arma. Mas eu estou falando demais, estamos aqui para ouvir nosso mestre maior, Não, a sua nosso. pergunta é muito. Olhe, numa entrevista, o entrevistador, e nós não estamos conversando mais, faz as perguntas e quer ouvir a opinião
existe uma diferença entre opinião, narrativa e fato. O fato que nós temos é esse surgimento aqui no Brasil e no mundo todo. Continuo dizendo, eu fiz esse artigo publicado no Chumbo Gordo, de Marli Gonçalves, e que teve muita repercussão. Chama-se Infoxicação e Bullying. É muito fácil botar a culpa no problema da internet, que agora estão botando muita culpa na internet. Mas nós temos que ver o seguinte, que há um clima de ódio no país. Então, o que está havendo é uma série de problemas muito além disso. Em 1980, eu publiquei esse livro. Foi republicado Violência, a Metamorfose do Medo. Não sei se está certo. Tá aí. Pô, assim, É o contrário. é o contrário. Não, Me é o contrário. ajuda. Não, é o contrário agora. 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 Então, por favor, e repare a contracapa da reimpressão dele. Paz. Esse livro foi o seguinte: pelo amor de Deus, eu não preciso de currículo aumentado nem diminuído, mas deixa eu contar. Não sei se vai dar tempo, porque eu perdi muito tempo de você. Mas vale a pena dizer. Esse livro me fez convidar, como cientista visitante, pelo amor de Deus, entendo, não estou jogando egos em mim, não. Da clínica Tavistock, de Londres. E aqui no Brasil não deu muito, porque aqui no Nordeste, que a gente publica, morre na saída da barra do navio. Aí, então, o que aconteceu? Você tem esse livro, eu acho. Não, infelizmente não. Hein? Só ficou esse. Bem, mas o que acontece? A editora disse que ia mandar fazer de novo. E esse livro aqui foi editado em 2003. Eu sei que, não sei que por cargas d'água, existe um instituto da Tavistock de Londres, que é o maior instituto do mundo em psicanálise, psicoterapia, violência, preconceito, essa coisa toda. E eu fui convidado, porque eles leram meus trabalhos, para passar o ano sabático lá. Lá eles têm de 10 em 10 anos o professor ou o médico que trabalha com didática, ele passa 6 meses em outro lugar para alimentar-se. Então, eu passei lá 6 meses e, com isso, eu pude aprofundar muito a etiologia da violência. E foi lá que eu aprendi, em 2005, que eu passei quase um ano lá, o nome bullying, que é algo, para não me falhar a memória, que é muito importante. O termo bullying tornou-se universal. E quero dizer o seguinte, que deixa eu ver aqui umas notas para não dizer bobagem ou de verdade. Só o seguinte. Tem 2 nomes que o pessoal não está falando muito, as pessoas não estão falando neste momento em algo
que está acontecendo no Brasil e no mundo, mas está no Brasil. Chama-se duas palavras: infoxicação e bullying. Infoxicação e bullying. Eu acho que a causa é aí. Neste live, destaco que a violência é um tema que tem recebido muita atenção nos últimos anos, especialmente após o aumento dos casos de ataque à escola em todo o mundo. Eu fiz um pequeno resumo. Tem dois fenômenos que contribuem para a insegurança das escolas são o bullying e a infoxicação. INFOXICação. O bullying pode ocorrer em qualquer contexto em que os seres humanos interagem e pode levar ao cyberbullying nas redes sociais. A infoxicação é o excesso de informações que recebemos diariamente e que não conseguimos absorver, levando à dispersão, estresse, ansiedade e, sobretudo, a irmã gêmea da ansiedade, que é a agressividade. Ambos os fenômenos têm início na infância e são responsabilidade não apenas dos pais, mas também das escolas e da sociedade na totalidade. Ainda bem que aqui a gente só tem um período escolar, não tem escola completa, só os ricos têm. Mas vamos deixar essa parte de lado. É preciso refletir sobre o uso das tecnologias e sobre como elas podem ser mal utilizadas, levando à polarização política, formação de bolhas de ódio e ressentimentos generalizados. É importante que as escolas criem ambientes seguros e acolhedores, onde a violência e o bullying não sejam tolerados e que os jovens tenham acesso à orientação e apoio psicológico para lidar com suas frustrações pessoais, sociais, econômicas e políticas. Em suma, é preciso que a sociedade, na totalidade, esteja comprometida com a prevenção da violência por meio da promoção de um ambiente saudável e de a valorização do diálogo e da empatia. Aí vocês podem perguntar, mas, Meraldo, esse negócio aqui... Aí eu vou dizer a vocês o que houve a palavra bullying. Essa palavra bullying eu trouxe para o Brasil de lá, mas ela é muito velha. E vou tentar, se você me permitir, dizer o que é bullying. A palavra bullying surgiu na Noruega, na década de 80, mas o professor Dan Olwes, nascido em 1931 e 2020, professor titular de psicologia da Universidade de Bergen, na Noruega. Bullying é um termo utilizado para descrever atos de violência física e ou psicológica com a intenção de humilhar, agredir, coagir uma pessoa sem condição de defesa, podendo ser praticada por uma ou várias pessoas ao mesmo tempo. A amostra inicial dele foi em colégios, certo? Mas pode ir para outros lugares. O bullying é comum em instituições escolares, quartéis, presídios, e onde se utiliza da fragilidade ou deficiência de uma pessoa para subestimá-la,
sem causa aparente, muitas vezes pelo simples prazer de ver o outro ser humilhado. Isto pode afetar a vida de uma pessoa de tal forma a ponto de cooperar para a construção de um adulto agressivo. Lembre-se das diversas manchetes dos últimos anos que informam ataques motivados pelo bullying. Infofixação, neologismo criado pelo físico espanhol Alfonso Cornella em 1996, que é uma pessoa da parte de informática, essa coisa toda. O termo intoxicação é resultado da soma das palavras informação mais intoxicação. Ele corresponde ao excesso de conteúdo que recebemos diariamente e não conseguimos absorver, causando dispersão, estresse, ansiedade e agressividade. A infotoxicidade é a qualidade daquilo que é tóxico, pelo excesso de informação, fake news, bolhas, problemas de internet, essa coisa toda. É isso que está levando um fato importante. Eu, como estudioso do assunto, tenho notado o seguinte, que os 3 casos que aconteceram no Brasil foram em rapazes, adolescentes, que estavam desgostosos, veio do bullying, veio da sociedade sem emprego, veio de um bocado de coisa, veio das drogas. Então, pode olhar que quase não aparece mulher. É coisas para a gente pensar. E o que adianta botar na porta o guarda armado quando sai do colégio, sai da escola, o ambiente em casa é oniótico. É raro não ter um ambiente ótimo. Na própria internet, que eles passam anos, horas e horas, eu também passo, porque a solidão da velhice. Aí, então, o que acontece? Acontecem esses fatos. Por favor, vejam que essas medidas não vão resolver muita coisa. O que precisa mudar é mais cuidado com a informação, uma escola de manhã e de tarde, que não seja uma terceirização e que a criança é o pai do homem. Se você sofre essa situação, pode olhar na América, tem todo dia, e armar ainda mais as coisas. Então, eu trago para vocês este pensamento. Agora, lembre-se de uma coisa. O que eu posso é dizer, leiam isso, porque é preciso ver como é que a gente está plantando o ódio, não aqui no Brasil todo, mas no mundo todo. Então, quando dá o curto-circuito da situação, aí aparece, no Brasil ou em outros países, esta situação de agressão das escolas. Já notou que a maioria das pessoas são do sexo masculino, porque é uma paternidade, que eu não vou discutir aqui, inclusive a emancipação da mulher, e, consequentemente, é um assunto muito grave. E não adianta botar fechadura Ô, Meraldo, dos colégios, não. uma coisa que eu acho que a gente não pode desconsiderar é que o bullying não é uma coisa nova, não. Eu lembro que no meu tempo de paz e de adolescente, eu estudava num colégio, o Colégio Marista, Boa Vista, e lá nós tínhamos o costume, o mau costume,
e brincar de forma isso que a gente chama de bullying hoje, naquele tempo a gente dizia que era o Cristo. Nas salas tinha o Cristo. E o Cristo era o colega que passava pelas brincadeiras mais pesadas, era aqueles que eram humilhados, que eram... Enfim, e eu lembro que na minha turma, eu não vou dizer o nome dele, mas uma pessoa agradável, formou-se em engenharia, mas cessou qualquer contato com a nossa turma, justamente porque ele não se sentiu bem com o que acontecia naquele tempo. Nós não imaginávamos jamais que nós estivéssemos produzindo no colega uma sensação ruim, mas ele não gostava. Assim que hoje É, ele não tem mais contato nem com a turma, né? Então, naquele tempo, era o bullying, era o Cristo, mas no fundo era a mesma coisa, e simplesmente talvez mudasse nome, talvez mudassem as coisas, mas o bullying havia. certo. Quando eu vim para o Brasil, depois desse estágio, eu trouxe esse nome. Inclusive, o Diário de Pernambuco fez diversos artigos sobre isso. E, como não apareci mais, então passou a ser o mundial. Então, isto aqui não está se levando em conta, porque o bullying não é só no colégio, é no ambiente onde a gente vive. Eu me recordo, quando eu era médico da Liga Pernambucana contra a Tuberculose, contra o campo, aí, então, as professoras tinham medo de ir para o colégio, porque iam passar por lugares que eram perigosos. Quando eu ia atender pacientes lá no ambulatório, eu ia com 2 enfermeiros que eram guarda-costas meus, porque isso foi sentido por mim. Então, essa insegurança é geral. Agora, quando acontece num dado ponto, aí todo mundo corre para a ponta do iceberg. É. Geraldo, nós temos aqui algumas fotografias, algumas capas de ações que você nos proporcionou, e eu queria que você comentasse vamos dizer assim, essa tensão da sociedade em relação ao bullying, traduzido, inclusive, em cordel. Eu tenho aqui as fotografias, eu vou para você, para você poder comentar. Certo? Olha, o bullying começou aqui comigo, não? O termo bullying começou a ganhar lugar aqui, em Pernambuco. E, por acaso, eu tenho aqui a cópia de 2 leis. A lei contra o bullying, cuidado do bullying, que é de Pernambuco, Recife, foi o primeiro estado que fez a lei. E deve-se isso a... Foi 2000, a lei é 13995, de dezembro, 22 de dezembro de 2009, da Alep. Está aqui o documento. O deputado que fez o projeto e foi aprovado para Pernambuco, para prevenir o bullying, originou esta lei de autoria do deputado Alberto Feitosa, certo? E quem me mandou isso foi uma pessoa que é membro do Conselho Federal Pernambucano de Educação, professor Inácio Cordeiro. Então, o que acontece? É o seguinte, Inácio Feitosa, perdão. Ele, então, conseguiu, em Pernambuco, por favor, não tem nenhuma patriotada tupiniquim, mas desde 2009, a lei anti-bullying está aqui. Somente em 2015 que ela se tornou uma lei federal. Por que a gente não dá valor às coisas
porque foi um intervalo muito grande e começou a se pensar nisso do ponto de vista federal. Está aqui, a Lei 13.185, de 6 de novembro de 2015. Então, Pernambuco foi o estado que iniciou a política do bullying. E devo isso a um amigo meu, que atualmente é o Inácio Feitosa. Certo? O que a É, gente pode fazer? Então, por isso que eu mandei para você tanto cordel, porque foi aqui que começou o movimento anti-bullying. Lembre-se que o nome bullying não é só colégio, é internet, é ambiente, família, tudo, política, é, é, situação de brigas, essas coisas todas. Então, eu não é devia, isso não, que eu mas estou. eu vou confessar uma coisa. Todo mundo sabe que eu sou uma pessoa muito progressista e tenho as minhas convicções. Não vou dizer quais são, não. Vocês vão adivinhar quais são. Vou contar. E eu faço parte de muitos grupos. Minha turma do CPUR, minha turma da Escola de Engenharia, enfim, todas elas. E eu vou confessar a você que eu deixei de frequentar o Zap da minha turma da engenharia, porque lá eles passaram a me chamar sistematicamente de comuna, de mortadela, e queriam me chamar de ladrão. Quem defende ladrão, ladrão é. E aquilo me tocava, tá certo? Quer dizer, eu não tinha nada a ver com aquela história, quer dizer, era uma briga política fora, né? Mas que aquilo afetou o relacionamento das pessoas. Então, de fato, eu não gostei. Se algum colega tiver ouvindo, eu não gostei, saí do grupo, né? Eu tenho todos um apoio enorme pela minha turma, mas bullying é uma coisa muito séria e que nem todo mundo gosta de bullying, né? Eu acho que bullying tem uma frase antiga, uma frase muito antiga que o Meraldo deve lembrar: respeito é bom e eu gosto. Eu Uhum. lembro que essa frase, em alguns momentos, foi usada de forma muito autoritária, mas vale para o bullying. Respeito é bom e eu gosto. Então, no momento em que existe o bullying, o fundo é uma espécie de respeito à pessoa humana. E nem todo mundo gosta da brincadeira. Eventualmente, as pessoas suportam a brincadeira. Eventualmente, elas demonstram até um certo humor, mas elas não gostam. Então, exatamente, até onde vai a brincadeira, até onde vai a coisa, e que o bullying realmente é um negócio muito ruim, muito chato. Eu fico muito feliz em saber que estou aqui ao lado da pessoa que trouxe o termo para o Brasil, porque é mais fácil tratar de bullying que o termo. Bullying, o termo bullying reúne muita coisa, está implicitamente relacionado com as coisas que acontecem. Como o Meraldo diz, apenas falar. Foi em todo de ambiente, vinho, prédio, os colegas de trabalho, os colegas, enfim, a associação, onde há uma a coletividade, existe a possibilidade do bullying. E eu vou mais adiante. Houve um tempo, os programas de humor, muito baseados em bullying, e graças a pessoas pioneiras como Geraldo Zirman, o humor foi redirecionado para coisas de fato engraçadas. Deixou de ser engraçado a pessoa humilhar o outro. Né? E, se a gente começar a ver os desenhos antigos, por exemplo, era o Bolão era o gordo, né? Não sei se vocês lembram, né? O Bolão era um gordo, né? Tinha o burro, né? Pedro Bol. Havia muitas figuras que eram algumas características associadas a uma figura de comédia, justamente para justificar o bullying. Então, falem com alguém. Assim, hoje em dia não tem não tanto. Também tudo tá proibido, né? Mas havia realmente humor baseado no bullying. Eu não sei se Meraldo lembra disso,
Mas quando as Lembro, pessoas, sim. né, chamam de Pedro Bó é o seguinte, você queria chamar de alguém de burro, mas de Pedro Bó. Então, se você queria chamar alguém de... Enfim, e havia diversas formas de você ter as coisas que eram baseadas no humor, baseadas exatamente no bullying. Olha, mas o problema atualmente, quando eu brigava e apanhava, meu pai dizia, vá de novo. Mas não é isso. O problema com o bullying começou o estudo no colégio, mas depois foi para as fábricas, até para os bancos, entendeu? Então, o problema desse bullying gera uma infoctização, que é a informação agora tomou uma dimensão enorme, mas não é pela tecnologia, é pela facilidade que as coisas se divulgam. Aí, então, nós estamos diante de uma situação em que a maioria pegue os três daqui do Brasil que estão saindo. Eu não gosto de falar muito quando a coisa está muito mancheteada. Eu deixo passar, porque não por nada contra a imprensa, não. Mas eu não gosto porque fico querendo tomar soluções superficiais de momento e a raiva e aí o estresse não resolvem nada. Aí, então, eu não sou. Eu tenho, já lhe disse, um grupo etário bastante velho. Aí, então, eu vejo as coisas um pouco diferente. Eu só não. Muita gente é que você repara só, levou 10 anos para uma lei de Pernambuco, não sei se é usada ou não, empregada ou não, levou para sair para o Congresso Nacional e a presidente aprovou 15 anos depois, ou 10 anos depois. Então, é isso que eu estou elogiando você, dizendo que você, aproveitando esta maneira, a gente pode voltar a contribuir para o bem-estar nacional e não perder Alagoas, Sergipe, lá em Exatamente. cima. Olha o meu cachorro latindo. Pois é, eu acho Aí, que ele... aí, aí, então, é preciso ver isto, porque este espírito de polarização, ou outra coisa que você queira chamar, é que está criando este ambiente. As ideologias são individuais, são chamadas ideias. Qual é o problema? Isso é um problema nosso, do nosso povo, de nossa situação. É isso que eu estou tentando, pelo menos, chamar a atenção. E acredito que um outro fato também importante que a gente poderia conversar, e aqui eu digo de público, ageísmo. Sabe o que é ageísmo? Não, não sei. Age, em inglês, ageísmo é Ah, preconceito contra os velhos. pois é. Então, não sei se eu falei no Dalai Lama. Não, Quer pois dizer, é, não. O É, Dalai Lama, que botou a língua para fora, pois é. Não, velhinho, aí, não, coitado. não, realmente, bom, infelizmente nós não podemos conversar sobre esse assunto nesse programa, porque nós estamos chegando com o tempo estourado, até o cachorrinho Eu sei. veio nos avisar, Ai, não é? meu Deus do céu. Eu acredito, né, que a questão do Dalai Lama foi uma questão cultural, não sei exatamente, eu vou me meter nisso agora, mas nós temos Não, 15 dias para ninguém estudar tira a esse língua do tema. Tibete, não. Foi o velho, às vezes faz besteira, entendeu? Não é Alzheimer só. Depois dos 70 anos, você não pega mais Alzheimer, mas fica com problema de demência senil. Pois é, pois é. Bom, mas de qualquer forma, nós temos uma semana e meia, 2 semanas para a gente começar a discutir essa questão
realmente aquele negócio da lama foi muito sério. Bom, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Bom, e a gente vai dizer, mas rapaz, já? Eu digo, é porque realmente conversar com o Meraldo Zima é uma coisa deliciosa, é agradabilíssimo. Meraldo, ele consegue reunir conhecimento, simpatia, um conhecimento de vida, porque a sabedoria a gente adquire com o tempo, né? E os sábios, eles já nascem sábios, só que eles vão incorporando coisas, são camadas de sapiência, no final produzem seres como o Meraldo Zima. Eu fico muito feliz em poder compartilhar com ele esses momentos. Falo com você que está em casa. Se você ainda não é inscrito no canal até agora, por favor, se inscreva. Existe uma tecla digital, você clica nela e a gente manda com isso uma mensagem ao mundo. Nós acreditamos que através da arte, da cultura, da ciência, da tecnologia, do respeito à pessoa humana, do respeito ao ambiente e muito boa vontade, a gente pode construir o melhor para todos. Um mundo que não é bom para todos, não vale muito a pena. E alguém me lembrou que eu devo falar sempre de um tal de sininho. Ativa o sininho para ser comunicado dos novos programas do canal até agora, que é uma programação muito boa. A gente vai julgar a programação do canal até agora pela qualidade do diálogo com o produzir. Geraldo, palavra tua para tuas despedidas. Beijo para todo mundo. Vamos ouvir Meraldo Zima. Olha, eu acho que é minha obrigação chamar a atenção para, em vez de estar vendo bobagens, por favor, a gente pode, pelo menos, dizer aonde vocês podem encontrar agora. Olha, meninos e meninas, porque eu chamo todo mundo de minha filha e meu filho por ser pediatra, quase que me prendiam. Aí, então, o que eu estou dizendo é o seguinte: nós precisamos ter uma obrigação de passar para vocês esta ideia, este sentimento que nós temos em relação à obrigação até a vocês que não chegaram a essa idade. E, graças a Deus, ainda não está muito ruim, não. Entendeu? Aí, então, eu fico muito satisfeito em poder ser útil, porque só o velho é que não tem sonho e eu quero ser útil. Muito obrigado, Alexandre. Muito obrigado quem nos viu. Estamos às ordens.